Olá, alunos do nono A e nono B. Espero que esteja tudo bem com vocês. Pessoal, a gente vai falar da segunda semana do PET 1, ok? E aí, nessa semana, a gente vai falar sobre expressões algébricas, ok? E a gente precisa retomar o que vem a ser as expressões algébricas. Então, as expressões algébricas vão ser expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações, certo? De adição, subtração, multiplicação e assim por diante. Normalmente, essas expressões elas são utilizadas para poder representar problemas e fórmulas já conhecidas que vocês vão começar a ver esse ano estudando em ciências, em física e química, algumas fórmulas que a gente utiliza para cálculo envolvendo o estudo da natureza. E nessa expressão algébricas, as letras, certo? Elas representam variáveis, ok? Quer dizer que elas podem se modificar. E também elas também podem ser chamadas de incógnitas, que é um valor desconhecido, ok? Como por exemplo, ó, de fórmulas, uma que vocês provavelmente verão esse ano, que é a de densidade de uma substância, onde aqui é representado por letra. O D significa densidade, o M significa massa e o V significa volume, ok? Então a gente tem que a densidade de uma substância é a massa sobre o volume. Nós também temos fórmulas matemáticas, como por exemplo, para calcular a área do círculo, que a gente tem aqui, ó, que a área do círculo é igual a π vezes o raio ao quadrado, certo? O ano passado vocês já devem ter visto que o π, certo, é uma constante, que a gente utiliza um valor aproximado de 3,14, e o R é o raio da circunferência, seja do tamanho da circunferência. E a gente também tem a representação de sentenças, pessoal. Na representação de sentenças, ok? A gente vai ter uma expressão escrita na língua materna, ou seja, na língua falada. E a gente vai traduzir ela para a linguagem matemática, para a linguagem simbólica. Então, por exemplo, o triplo de um número mais 4. Então, o que significa a palavra triplo? Então, triplo quer dizer 3 vezes. Então, ou seja, 3 vezes o quê? Aí lembra que agora a multiplicação a gente não representa mais pelo x, e sim por um ponto, ok? Então 3 vezes o número. Quem que é esse número? Esse número ele é desconhecido, ok? A gente não sabe quem que ele é. Então a gente vai substituir ele por uma letra. Pode ser, por exemplo, a letra A. Então 3 vezes A. Mais, então, ou seja, mais o símbolo de adição, 4. Então a gente representou essa frase, certo? Em uma expressão simbólica, ou seja, em uma expressão algébrica. E aí, pessoal, a gente vai ter alguns tipos de sentenças, ok? Uma delas é a sentença multiplicativa. Então, como a gente acabou de ver ali, ó, o triplo de um número. O triplo quer dizer 3 vezes esse número. Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui 3y, certo? Já está representado aqui o triplo de um número. O sextuplo. A palavra sextuplo quer dizer 6 vezes, certo? Então, ou seja, vai ser 6 vezes um número. Como a gente não sabe quem que é esse número, a gente representa por uma letra. Por exemplo, eu posso colocar aqui o x, certo? Então, 6x está representando essa frase aqui, o sextuplo de um número, ok? A parte de um todo. Toda vez que a gente tiver a parte de um todo, significa que ele foi dividido em alguma quantidade, certo? Como, por exemplo, uma fração. A fração que serve para representar a parte de um todo. Como, por exemplo, a metade. Como que a gente representa a metade? A gente representa a metade com um número dividido por 2, ou seja, 1 dividido por 2. De um número, como a gente não sabe quem que é esse número, certo? A gente coloca aqui vezes p. Quando for uma fração, a gente também pode colocar dessa forma, b sobre 2. Ok? E aqui, ó, a quinta parte de um número. Então, toda vez que estiver falando a terça parte, a quarta parte, certo? A décima parte, significa que é uma fração, certo? E o termo quinto, décimo, representa qual que é o denominador dessa fração. Então, por exemplo, a quinta parte quer dizer que o denominador vai ser 5. Então, ou seja, 1 sobre 5 vezes, certo? Então, aqui, por exemplo, eu vou te colocar y. 1/5 de y. Ou a gente pode também colocar que é a mesma coisa, y
dividido por 5, ok? Depois a gente tem a potência, certo? Então a potência, a gente lembra lá da palavra cubo, quadrado, lembra? Quadrado quer dizer que era elevado a 2, ou seja, elevado ao quadrado elevado a 2. Ao cubo, quando a gente tinha elevado ao cubo, a gente tinha elevado a 3. Então o cubo de um número vai ser esse número elevado ao cubo. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, a letra D, certo? E elevar ela ao cubo. D elevado ao cubo. Então, ou seja, um número elevado ao cubo. Um número elevado à 10ª potência, certo? Então, ou seja, lembra que você só recebe o nome especial só o cubo e o quadrado. O restante a gente vai ler 10ª potência, 4ª potência, 5ª potência e assim por diante. Então, um número elevado à 10ª potência quer dizer que a gente vai ter esse número, vamos pôr lá, por exemplo, a letra X, e elevado à 10ª potência, ou seja, elevado a 10. Então, toda essa sentença aqui, escrita na linguagem materna, a gente substituiu, certo? Por esses dois símbolos. X, que representa o número desconhecido, 10, que representa a 10ª potência, e ele está em cima para representar que é uma potência. Ok? E aí, pessoal, o ano passado vocês viram também, no 8º ano, apesar da gente estar à distância, a questão dos produtos notáveis. Então, se vocês pegarem os PETs antigos, vocês vão ver lá os produtos notáveis. Mas a gente vai retomar aqui, porque a gente vai utilizar bastante esse ano os produtos notáveis no 9º ano. Vamos lá? Então, aqui a gente tem o quadrado da soma de dois termos. Como a gente viu lá antes, o quadrado é o quê? Quer dizer que é um termo elevado a 2. E a soma? A adição. Então quer dizer que a gente vai ter a soma de dois números, certo? Por exemplo, aqui, ó, A mais B e elevado ao quadrado. O quadrado da diferença de dois números. Então a diferença, certo? Significa o quê? A diferença significa subtração, ok? Então a diferença quer dizer que a gente vai fazer a diferença entre dois números. A menos B elevado ao quadrado. Agora, produto, certo? Lembrar que produto, ó, significa multiplicação, pessoal. Certo? Lembra-se disso lá, que produto significa multiplicação. Certo? Soma, adição e diferença, subtração. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, o produto da soma pela diferença. Então, isso que quer dizer? Isso que a gente vai ter uma soma, A mais B, vezes, ou seja, multiplicado por uma diferença, A menos B. Então, gravem aqui esses produtos notáveis que vai ser importante para vocês responderem o exercício 3, ok? E a gente também pode utilizar a expressão algébrica para a representação de problemas, ok? Então aqui, ó, a gente tem um problema. Para um frete, Roberto cobra uma taxa de R$20 mais R$ 2,50 por quilômetro rodado, indicado por X o número de quilômetros rodados. Qual a expressão algébrica que representa o número cobrado por ele? Então a gente vai criar uma expressão que vai representar toda essa situação. Então qual que é a primeira coisa que a gente tem que pensar? O Roberto ele cobra um preço para poder fazer o frete. Que preço que é esse? Assim que ele sai da casa dele, ele já nos cobra uma taxa de R$20. Então a gente já sabe que é cobrado R$20. Mais o quê? Mais R$ 2,50, certo? Mais R$ 2,50. Só que esses R$ 2,50, ele é cobrado pelo seguinte, ó, por quilômetro rodado. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que multiplicar esses R$ 2,50 pela quantidade de quilômetro. Então o que acontece? Ó? Nesse caso aqui, ó, a quantidade de quilômetros está indicada por X. Então a gente vai multiplicar por X. Pronto. Essa é a expressão que representa o problema. 20 mais 2,50 vezes X. Ok? Então aqui ele pode ir variando. Se você, por exemplo, for fazer um carreto de 10 km, você vai trocar aqui o X por 10, multiplicar por 2,50 e depois somar por 20 e assim por diante. Ok? E aí, pessoal, nós temos o seguinte. Como aqui é uma soma, certo?
A soma ela é comutativa, então a gente pode escrever assim, ou podemos escrever assim. 2,50, ok? X mais 20. Ok? As duas formas estão corretas. Agora aqui, ó, a diferença entre o triplo de um número, ok? E 10 é igual a 75. Então a gente já viu que o quê? Que a diferença é uma subtração. Entre quem? O triplo. A gente já viu que o quê? Que o triplo é 3 vezes o número. Quem que é esse número? A gente pode representar aqui por qualquer letra. Por exemplo, y. 3y. Então a diferença entre o quê? Entre o triplo e 10, ou seja, 3y menos 10, tem que ser igual a quem? A 75. Pronto. Nós já temos a expressão numérica que representa essa situação problema. E aqui, pessoal, lembrando o seguinte, ó, como aqui é uma subtração, no caso da subtração, nós não temos, certo, comutatividade. Então não pode modificar aqui. Se modificar aqui a posição do 10 e do 3y, está incorreto. Ok? Então, pessoal, até aqui, ó, a gente conseguiu verificar os conceitos para a gente responder os exercícios 1, 2 e 3 da semana 2 do PET. Agora vamos para os exercícios 4 e 5. Nos exercícios 4 e 5, okay, a gente vai utilizar o seguinte, o valor numérico de uma expressão. Ok, pessoal? E aí, o que é o valor numérico? A gente vai encontrar um número que representa essa expressão. Então, ele vai dar a expressão algébrica, como essa daqui, ó, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E também nós teremos aqui, ó, os valores dados para cada valor. A é igual a 2, o b o menos 5 e o c 2. Então, a gente vai pegar e vai substituir, ó, raiz quadrada de b ao quadrado. Então, a gente vai colocar lá, ó, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 2, vezes o valor de c também, que é 2. Ok? Agora, a gente vai resolver. Então, a gente repete, ó, raiz quadrada e faz a conta. Menos 5 ao quadrado. Quer dizer que é o menos 5 vezes o menos 5. Então, negativo com negativo, positivo. 5 vezes 5, 25. Agora a gente vai multiplicar aqui, ó. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E agora, pessoal, falta só a gente fazer o jogo de sinal. Negativo com positivo, negativo. Com positivo, negativo. Então, 25 menos 16. Então, raiz quadrada de 25 menos 16 é igual a raiz quadrada de 9. Então, a raiz quadrada de 9, certo? Que número que multiplicado por ele mesmo que vai dar 9? O 3. E aqui lembrando que pode ser tanto mais 3 vezes mais 3 vai dar menos 9, como menos 3 vezes menos 3, que também vai dar 9. Só que aí, ó, por enquanto a gente só vai aqui, ó, deixar que vocês responderem somente o 3. Mais para frente eu vou cobrar um pouquinho mais essa questão de sinal, ok? O segundo exemplo. Qual o valor da expressão, certo? Aqui a gente vai ter, ó, x ao quadrado vezes y mais x igual a x menos y, certo? E aqui a gente tem os valores, x é igual a menos 3 e y é igual a 7. Então basta a gente substituir, ó, no lugar do x, menos 3 ao quadrado, vezes quem? Vezes o y, que é 7, mais quem? O menos 3. Então, coloca aqui o menos 3 entre parênteses. Sobre, certo? Menos 3, menos o valor do y, que é 7. Agora, a gente vai fazer essas continhas aqui, ó. Menos 3 ao quadrado, que é menos 3 vezes menos 3, vai dar 9, ok? Vezes 7. E aqui a gente vai fazer o jogo de sinal, ó. Positivo com negativo, negativo, então menos 3. E aqui a gente vai fazer menos 3 menos 7, ou seja, estou devendo 3, estou devendo 7, estou devendo 10, então menos 10. Agora, ó, basta a gente concluir. Primeira multiplicação, 9 vezes 7, 63.
menos 3 sobre menos 10. Agora a gente vai fazer essa subtração. 63 menos 3, 60, ok? Sobre menos 10. E agora basta a gente efetuar essa divisão. 60 dividido por 10 é igual a 6. E aí a gente também tem que fazer o jogo de sinal aqui na divisão. O 60 é positivo e o 10 é negativo. Positivo com negativo, negativo. Então a nossa resposta é menos 6. E aí, galerinha, chegamos ao final da nossa aula, ok? Até a próxima. Vai pausando o vídeo, assistindo com calma, tentando entender, certo? Para resolver os exercícios da semana 2. Qualquer dúvida, sabe? Só chamar lá no zap. Falou, galera!